Amém. Graça e paz, irmãos. Quero dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Pastora Ali, que alegria poder estar aqui. Só Deus sabe quanta luta a gente passa para chegar até aqui. Todas as vezes é guerra. Há uma colisão no mundo do espírito quando a gente vem para esse lugar. Deus sabe todas as coisas, mas meu coração se alegra de poder estar aqui. Pastor Casas falava sobre medo e sobre o barco. Todos nós, faz parte da nossa humanidade ter medo na nossa caminhada. Quem nunca sentiu medo? Só que tinha 12 dentro do barco. Só um andou sobre as águas. O medo faz parte, mas existe um que tem que ser ousado. Então eu quero convidar você essa noite a abandonar o teu medo e atravessar esse lugar de ousadia, além do medo, e caminhar sobre as águas. Porque para quem tem medo, ele vai acalmar a tempestade, mas para quem é ousado, ele vai fazer andar sobre as águas. Tem mais para nós. Não é só isso que você está vendo. Falávamos isso eu e minha esposa por esses dias. A gente sempre está com aquela sensação, tem mais. Alguma coisa está faltando. Sabe quando você começa, você vai no culto, você volta, você lê, você busca, você medita, mas parece que tem alguma coisa que ainda falta completar em nós. Eu creio que por esses dias Deus está trazendo uma porção diferente para nós. Deus vai se manifestar de uma maneira diferente. E eu quero dizer para você que o véu se rasgou de cima a baixo. E agora o Senhor te chama para a mesa. Somos todos iguais quando estamos sentados na mesa. Mesma altura. Todos os olhares estão juntos. Amém? Estamos todos aqui para aprender um com os outros. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que sempre está intercedendo, sofrendo, chorando junto comigo, gemendo as minhas dores. Minha filha que está aqui, meu filho Érico, meu netinho Benjamin, que passou mal todos esses últimos 2-3 dias. Passou o dia internado, saiu, era 4 horas da tarde do hospital. Esse é o nível de lugar de batalha que nós andamos. Amém? Mas aprove a Deus nos trazer aqui para impartir a palavra. Quero que você abra a sua Bíblia, quero ler com você Lucas 17 e falar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração nesse tempo, por onde nós temos passado, ministrado, os lugares que Deus tem nos levado, alguns lugares que a gente chega e eu, quando pego no altar, eu pergunto para Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque parece que algumas igrejas, alguns lugares que Deus tem nos levado, não existe propósito de existir. É como se você estivesse num lugar que estivesse totalmente desconectado do mundo espiritual. Alguns lugares a gente vai e fala, Senhor, qual é o sentido que isso aqui aconteça? O porquê que isso aqui está aqui? Porque a nossa vida cristã, ela precisa fazer sentido. Nós precisamos dar um propósito para qual nós vivemos. Eu já disse isso aqui algumas vezes, a salvação, ela não é um fim em si mesmo. Ela começa em nós. Então quando nós entramos dentro de um propósito pelo qual nós somos salvos e cremos e alcançamos esse lugar, tudo que você faz tem que fazer sentido. Tudo que nós nos movemos, por onde nós andamos, tudo que tocamos, aonde nós pisamos, tem que estar debaixo da vontade de Deus. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Sobre o que estamos fazendo, o que estamos construindo, para onde estamos caminhando. E o que eu tenho visto é que a celebração tem roubado a nossa geração. Muitas pessoas pelo caminho se embriagaram com a celebração e comprometeram a sua próxima geração. Eu quero que você entenda aqui essa noite, com muito temor em Deus que eu tenho, o que eu vou dizer para você, a sua vida cristã tem que fazer sentido, porque senão não tem sentido você estar aqui sentado essa noite. Você tem que saber
da onde você veio e para onde você está indo. É sobre isso que nós vamos falar. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 17, 20. Irmãos, quando eu tenho que ministrar, eu sempre digo, eu não nasci para ser o pastor de uma igreja. Eu não tenho uma mensagem, eu não tenho 2 mensagens por semana. Eu não consigo gerar 2 mensagens na mesma semana. Essa mensagem já faz uns 6 meses que está dentro do meu coração, e eu estou ali, e cada pouco eu estudo, eu levanto de manhã, eu escrevo, e essa aqui todo dia. Mas tu não acabou essa mensagem? E arruma, mas tu ainda está escrevendo? E aqui agora em pé, mas tu ainda não terminou essa mensagem? É assim, eu tenho um temor em Deus para saber o que Deus vai falar, o que Deus quer que eu diga. Então, é sobre isso. Vamos lá, Lucas 17, 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: Jesus, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão eis-lo aqui, eis-o ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, virão dias em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não verdes, nem o sigais. Porque como um relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado desta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu tudo. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. É sobre isso que eu quero falar com você. Como nós estamos levando a nossa vida cristã? É esse o sentimento que tem falado ao meu coração nesses últimos tempos. Nós estamos levando uma vida comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, como se nada tivesse acontecendo. E aí, eu fui estudar um pouco e, ministrar aqui, pastor Casas, é uma grande responsabilidade. Porque eu entendo que essa casa é uma casa que muitos aqui vêm para buscar uma semente. Aqui nós não estamos ministrando para uma igreja local. Eu não vejo essa igreja como uma igreja local. Eu vejo essa igreja como uma igreja apostólica, que muitas pessoas aqui vêm buscar uma palavra que vai dar um norte para o ano, talvez para uma vida, talvez para um ministério ou para uma família, porque aqui palavras não são apenas palavras, são sentenças. Então nós precisamos entender o que Deus quer comunicar aqui por esses dias, porque senão não tem sentido você fazer toda uma movimentação de uma semana. Porque muitos ministérios vieram aqui buscar a visão daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Nós temos muitos pastores aqui, que vêm aqui para ouvir a Deus. E qual era a função do profeta na Bíblia? Ele ouvia a Deus e comunicava aos homens. E é isso que eu tenho ouvido de Deus nesses tempos. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Só que quando Mateus escreve essa passagem, ele diz assim: e não perceberam. E é sobre isso que nós vamos falar. Será que nós estamos percebendo o que Deus está fazendo? Será que nós estamos tendo esse temor em nosso coração a ponto de entender? Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos falhos. Todos nós temos dentro de nós uma humanidade que luta todos os dias. E muitas vezes eu digo para algumas pessoas pela qual eu converso, eu falo: irmãos, se tem uma coisa que eu não tenho medo, é do diabo. Eu não tenho medo do diabo. Eu tenho medo daquele homem que eu encontro todas as manhãs quando eu vou escovar o dente no espelho. Essa é a única pessoa que eu temo. É quando eu começo a escovar o dente e olho no espelho. Porque como diz o apóstolo Paulo,
perto de nós. Imagine Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então todos nós não nascemos para receber glórias, nós manifestamos a glória de Deus. Então você precisa entender que nesse tempo Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então é sobre isso. E eu quero ler uma ilustração que eu peguei, que eu achei muito bacana, e eu quero introduzir o assunto sobre isso. Canuto, um rei dinamarquês da Inglaterra, no século XI, estava sentado em uma corte cheia de bajuladores e adoradores. E tem a ver com o sistema religioso dos nossos dias. O rei, eles diziam: tu és o maior governante que já viveu, tu és incrível, não há nada que tu não saibas. Cansado de todo este louvor vazio, Canudo ordenou aos seus guardas do palácio para que levasse o seu trono até a praia. Lá ele se assentou em seu trono à beira da água, enquanto os bajuladores perplexos se perguntavam: o que o rei tem em mente? Olhando para o mar, o rei Canudo estendeu seus braços e ordenou: ondas, aquietem, mar, pare. Mas as ondas continuavam a rodar na praia e bater, a maré continuava a subir. O mar chegou aos tornozelos do rei, em seguida às suas coxas, então começou a bater no seu peito. No entanto, ele continuava a ordenar: ondas, se aquietem, mar, pare. Por fim, uma onda arrebentou nele, derrubou seu trono, deixou ele coberto de areia, ofegante e irritado. Os bajuladores olharam para ele, pensando que estivesse perdido completamente a cabeça. O rei se levantou, totalmente molhado, e ordenou aos guardas que o levasse ao trono, de volta ao castelo. Quando a comitiva chegou à sala do trono, o rei Canudo apontou para um crucifixo que na parede estava de Jesus Cristo. Vocês veem este homem? Ele dava ordem ao mar. Ele é homem perfeito. Quanto a mim, sou apenas um homem. O Evangelho de Lucas, do qual nós vamos usar, fala desse homem perfeito. Não existe ninguém perfeito diante de Deus. Todos nós estamos suscetíveis a falhas. E o que você precisa entender: a obra de Deus se faz com temor, não com perfeição. E o Evangelho de Lucas é sobre isso. Ele vem nos apontar esse homem perfeito, um Deus que se fez homem. E nós muitas vezes queremos fazer a obra de Deus sendo semideuses. Não é sobre isso. Quando o pastor Luiz Hermínio diz que a nossa espiritualidade, Deus não quer ela, Deus quer a nossa humanidade. Mateus, ele fala apenas da segunda vinda. Por isso eu quero citar o livro de Lucas. Ele é mais detalhista, ele registra como a conversa começou sobre esse assunto e como Jesus responde tanto aos fariseus como aos discípulos. Porque aqui Jesus, ele foi questionado pelos fariseus a respeito do reino. Porque é assim que começa a conversa. Só que de repente, em meio à conversa, Jesus vira e fala aos discípulos algo sobre o reino de Deus. E a primeira verdade que quero ministrar aqui essa noite com vocês está em Lucas 17, do 20 ao 21. Ele diz: é interrogado pelos fariseus sobre quanto havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Eu quero que você olhe para esta igreja. Eu quero que você olhe para esse templo, olhe para esse telão. Eu quero que você olhe para essa estrutura. Nós precisamos pontuar as coisas para que você possa entender. E talvez você esteja perguntando: como é bom congregar aqui? Esse lugar tem muito conforto. Mas o reino de Deus não está nesse lugar. O reino de Deus está em nós. Está em cada um de nós. Porque como foi, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas, então as moradas estão aqui. Então é sobre isso que nós precisamos entender. O reino de Deus não é isso que nós estamos vendo. Não é porque uma igreja ela é bem sucedida financeiramente que a manifestação de Deus está ali. Nós temos templos muito maiores do que esse. Eu fui num templo em São Paulo, coisa de maluco.
Sabe o que eu senti lá dentro? Nada. Como se eu estivesse dentro de um shopping. E eu já entrei em igreja, que eu congregava, com 30 membros, que tinha que apagar a luz, porque os mosquitos batiam no ventilador e caíam nas costas da gente. Pregava no escuro. Um banco de madeira que com 30 minutos formigava todas as pernas. E Deus estava naquele lugar. Então é sobre isso. Não é você ter um templo cheio de pessoas vazias. Talvez você tenha um templo grande de poucas pessoas, mas cheia de manifestação do reino de Deus. Precisamos olhar para tudo como uma manifestação do fruto do reino, que já está entre nós, e como resultado de um trabalho, algo que está acontecendo para as próximas gerações. Isso daqui é fruto. Isso aqui não é esforço humano, isso aqui é fruto de um trabalho de pessoas que manifestam a glória de Deus. Então sempre que nós olharmos para um lugar desse, e se nós dermos o crédito para uma pessoa, isso aqui vai sucumbir, vai se tornar um templo de religiosos. Nós não podemos, pastor, ter templos confortáveis. Podemos e devemos. Somos filhos de Deus. O véu rasgou, Ele nos colocou na mesa. E na casa do meu pai tem fartura. Fartura de telão, fartura de som, fartura de pão, fartura de tudo. O nosso pai, Ele é dono do ouro e da prata. Mas o reino de Deus está não está na estrutura. Estamos falando sobre uma construção versus uma celebração, para não comprometer a nossa geração. E você vai entender, à medida que a gente vai ministrando, para onde eu quero caminhar com vocês. Gênesis 6, de 8 a 9 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Mas Noé não aparece do nada na história. Na sua linhagem, 7 Jerenos, a Bíblia diz que então começaram a invocar o nome do Senhor. Gerações um pouco antes que Noé fosse formado, foi gerado um homem que ele começou a invocar o nome do Senhor. E nós precisamos entender que quando você trabalha para uma geração, o fruto é inevitável da manifestação da glória de Deus. Quantos aqui já ouviram a história do pastor Casas? O pai de bicicleta, o avô pregando o evangelho. Pastor Casas achou graça diante de Deus, por pessoas que trabalharam para uma próxima geração. Então tudo isso daqui, pastor, é manifestação de alguém que começou a adorar a Deus lá atrás. Lá atrás. Assim foi com Noé, ele achou graça. Mas se você olhar, aí vem o seu bisavô Enoque, andou com Deus, e Deus o tomou para si. Neto de Matusalém, o homem mais velho. A Bíblia diz que aqueles que têm mansidão terão dias, longevidade de dias, aqueles que têm amor. Então é sobre isso que nós estamos falando. Quando você tem alguém que prepara um caminho, não tem como perder a geração. Nós não temos como perder a nossa geração, se nós entendermos que o que nós estamos construindo é para Deus e não para nós. O homem mais velho da Bíblia, e depois vem Noé, filho de Lameque. Temos muitos de nós que não recebemos herança, mas precisamos entender que a próxima geração seja alcançada. Muitos de nós que estamos aqui não tivemos um passado como os pais que foram pastores, que nos criaram no Evangelho. Muitos de nós não veio desse berço. Mas você lembra que eu disse para você no começo da ministração, que a salvação não é um fim em si mesmo? Mas se você está aqui essa noite, a palavra para você hoje é uma sentença. A partir de hoje passa a ser responsável pela sua próxima geração. A partir de hoje você vai ser um Enoque. Você vai ser um Sete que invocou. Ou você vai ser aquele que alguém invocou e você andou com Deus. Você tem que entender qual é o lugar que você está em Deus. De começar a adorar, você abrir o portal de adoração,
Ou você é aquele que está dando continuidade, andando com Deus, ou você é aquele que vai manifestar a geração anteriores daquilo que Deus começou a fazer. É sobre isso. Enoque, um homem dedicado, segundo a tradução. Matusalém, homem do dardo, preciso. Lameque, um cara poderoso. Esses eram os antepassados de Noé. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Nossa geração precisa de temor de Deus. É um lugar perigoso quando saímos do sobrenatural, onde temos explicação do que Deus fez, onde nós não temos mais a explicação do que Deus fez, e começamos a fazer e começar a montar um discurso humano sobre o que os nossos olhos estão vendo. Quando nós começamos a sair do sobrenatural, pastor Jaime está aqui e eu vou usar você como exemplo. Há 3 anos e meio ele começou uma igreja do nada, com 30 membros. Se você pedir a matemática da igreja para ele, ele não consegue fazer para você. 248 metros quadrados de construção, com casa pastoral em cima, com 30 membros dentro da igreja. Nenhum empresário rico, ninguém, não tinha ninguém lá dentro. Se tirar dos 30, acho que 10 é família dele, sobram uns 20. E ele construiu uma igreja, sem pegar dinheiro emprestado, sem pedir fiado, sem nada. A igreja está lá construída. Agora o dia que ele sentar para calcular e quiser explicar o que Deus está fazendo, acabou a manifestação de Deus. Porque o reino de Deus não se explica. O problema nosso é que quando a gente chega num lugar, a gente começa a querer usar a nossa espiritualidade para explicar o que nós estamos fazendo. Não, porque nós oramos, nós jejuamos, nós pagamos o dízimo, nós damos oferta, nós isso, nós aquilo. Isso, você está vendo isso aqui? Porque tem muita oração, tem muita misericórdia de Deus, tem muita graça de Deus. A Bíblia diz que não há nada que o homem faça que possa acrescentar um côvado na sua estatura. Para quem você está trabalhando? Para você ou para Deus? Se você trabalha para Deus, para de fazer conta. Para de tentar explicar o reino que é invisível com as coisas visíveis que você está fazendo. É sobre isso. É andar sobre as águas. É ser ousado. Como que fez? Não sei. Deus mandou fazer, eu fiz. Pronto. Por quê? Porque teve alguém que abriu um portal de adoração, teve alguém que andou com Deus, e eu estou dando só continuidade na minha sequência, na minha geração. Por quê? O Senhor está construindo para você? Não, é para a próxima geração. Isso é uma igreja profética. É uma igreja que se preocupa com a próxima geração. Lucas 15, aqui temos 2 filhos com motivações diferentes, mas nenhum dos 2 tinha motivação correta. O filho mais novo trabalha para ter um sentimento de uma dívida que precisa ser paga, e o filho mais velho querendo cobrar o trabalho prestado. Então nós precisamos cuidar, porque quando nós olhamos para Lucas 15, a parábola do filho pródigo, os 2 estavam errados. Se você tentar explicar a graça de Deus, ou pagar a graça de Deus que você recebeu, você vai morrer trabalhando, e você nunca vai alcançar, porque você nunca vai vencer a Deus. Agora, se você está trabalhando com o sentimento que você precisa ser recompensado no exterior, aquilo que Deus está fazendo, esquece. Os 2 filhos estavam errados. Um trabalhava para pagar o que recebeu, está errado, a graça não se paga. E o outro querendo cobrar aquilo que foi pago, aquilo que trabalhou. No reino de Deus você trabalha porque você já recebeu a graça de Deus. A misericórdia de Deus te trouxe nesse lugar. Você não veio aqui porque você quis. Existe uma colisão no mundo espiritual que te trouxe até aqui essa noite. Você tem ideia qual é a movimentação no mundo do espírito para que Deus trouxesse todas essas pessoas aqui? Você consegue entender qual foi o poder de convencimento do Espírito Santo para cada um de vocês dentro da sua casa hoje? Você não está aqui porque você deve alguma coisa para Deus, e nem porque você veio cobrar alguma coisa de Deus. Você está aqui pela graça de Deus. Então, filho, a mesa está aqui, desfrute.
Aqueles que têm, venham e compram sem dinheiro. É sobre isso. É desfrutar, entender que o que nós estamos fazendo, os olhos não tem como medir. Quando a nossa motivação está errada, o exterior precisa fazer sentido, para que o nosso sentimento, tanto de culpa quanto de obrigação, seja satisfeito. Quando o Senhor Jesus aqui diz que o reino não vem com aparência exterior, logo esse templo não representa o reino, e sim as pessoas que estão aqui. Logo, se o reino está entre vós, a gente pode se juntar debaixo de um pé de manga, ou até na beira da BR. Se o reino está entre nós, se amanhã depois isso aqui não existir, a gente pode ir lá naquele campo, pode ir no pé de manga, pode ir na beirada da 101, o reino de Deus vai estar lá, a gente pode prestar um culto a Deus ali. Não se apegue por aquilo que você está vendo. João 13, 34 e 35 diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Como que você reconhece a manifestação do reino? Como que você reconhece uma pessoa que é discípulo de Jesus? Quando ele ama as pessoas acima de qualquer coisa. Quando uma vida, uma família é mais importante do que a estrutura. E tudo que nós ouvimos hoje sentado na mesa ali dos pastores, é que nesse lugar a gente vive família. Esse é o lugar que a gente vive família. E é tão bom estar aqui. Por quê? Porque aqui a gente é família. Nós, com tudo isso que aconteceu, e vai para o hospital, e vai aqui, e minha filha grávida ali, começou a chorar dentro do carro, pai. Eu falei assim para ela: filha, põe uma coisa na tua cabeça. O dia que você não tiver para ninguém para onde recorrer, se o pai não existir, a mãe não existir, ou o pai não puder, e alguma coisa acontecer com você, com o Érico, a primeira pessoa que eu quero que você ligue é para o pastor Casas ou para o pastor Chico. Eu falei: você não liga mais para ninguém, eu quero que seja o primeiro telefonema que você dê, de qualquer coisa que aconteça, que o pai não possa te socorrer naquela hora, é com o pastor Casas ou com o pastor Chico. Esse é o nível que eu ando com eles. E eles sabem do que eu estou falando. Isso não é bajulação, isso é amor. Esse é o lugar que nós precisamos andar, aonde o amor em primeiro lugar. E conhecerão que são os meus discípulos quando vos amar como eu vos uns aos outros. Se amanhã depois não existir mais isso aqui, não tem problema. A família existindo, o reino continua existindo. Agora, se você focar na igreja, e o dia que a igreja for perseguida e não tiver mais a igreja, você perdeu a comunhão com os irmãos, e você não vai conseguir mais se manifestar no reino de Deus. Porque nós vamos chegar a dias que não vai ter mais o templo. E tem muita gente que ainda está andando pelo visível. E aí você vai ficar procurando de um lado para o outro. E aí os enganadores vão dizer: vem comigo, é por aqui. E você corre o risco de ser enganado. Porque você não conheceu o verdadeiro amor. Você conheceu uma igreja cheia de gente. Você não conheceu o reino de Deus. Você conheceu um sistema religioso. A salvação não é um fim em si mesmo, é o começo da expansão de um reino. E uma das coisas que nós precisamos entender: os templos são necessários. São necessários. Você pega, vem aqui filhão, vem aqui rapidinho. Vem aqui filhão, rapidinho. Sobe aqui vocês dois. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o porquê que o templo é necessário, mas não é o principal. Tem esses dois aqui conversando. Eu tenho o reino de Deus dentro de mim. Eu passo, pego e venho. Manifestei o reino para ele, eu trouxe ele para o reino. Ele vai ficar aqui. Amanhã depois eu vou caminhando de novo na minha caminhada cristã. O amor de Cristo me constrange, eu sou movido de compaixão. Eu vejo isso daqui numa dificuldade, eu apresento para ele, não a igreja, eu apresento para ele o reino de Deus. Então logo eu trago ele junto. Só que vai chegar um tempo que eu vou precisar de uma estrutura
para que a gente possa congregar. Então, a estrutura é a expansão, é o fruto daquilo que já está acontecendo aqui. Então, a gente não constrói igreja para atrair pessoas, a gente constrói a igreja para colocar aqueles que já manifestam o reino. Então, é necessário que haja templos? Lógico que é necessário. Lógico que é. À medida que cada um de nós trouxer um visitante por ano, daqui 2, 3 anos, nós vamos precisar expandir o templo. Mas por quê? Porque o reino está sendo manifesto, então a estrutura precisa ser expandida. Agora no sistema religioso é diferente, a gente contabiliza as pessoas. Então vamos fazer um templo para 5 mil porque a entrada é maior, o dízimo é maior, a oferta é maior, a gente consegue desfrutar melhor. Porque a gente olha para a igreja e não como uma manifestação de reino. É o templo, é o atrativo. Obrigado, filhão. Então é necessário que haja o crescimento da parede para a acomodação da expansão do reino. Então isso que nós estamos vendo é fruto de um reino que expandiu, e não de uma necessidade de juntar um monte de religioso. Então é sobre isso. Então quando você fala para mim, o que você está vendo aqui? Eu estou vendo um monte de habitação de Deus, um monte de casa, um monte de reino, um monte de manifestação. É sobre isso. Entendeu? Daqui a um tempo, Sena Montemor vai ter que aumentar as paredes. O reino se manifesta, você vai ser obrigado a aumentar. Itaipulândia vai ser pequeno. Porque o reino vai se manifestar. Se for resultado do trabalho de quem deve, a conta nunca vai fechar, porque jamais vamos superar a Deus. E isso traz um sentimento de insatisfação e morreremos de cansaço. Se isso aqui for fruto do teu trabalho, você vai morrer de cansaço e vai gerar no final da sua vida uma insatisfação, porque você nunca vai vencer a Deus. Agora, se você olhar como a manifestação do reino, de uma graça que Deus te alcançou, você vai desfrutar disso aqui com os irmãos, em família. É para isso. Para que tem um campo de futebol? Para os irmãos desfrutar. Somos filhos. Se o ímpio tem campo, se o ímpio tem campo, se o ímpio tem sede, se o ímpio tem clube, por que nós não podemos ter? Mas com a motivação correta. Pronto. Desfrutando de uma graça, não de um esforço. Se for resultado de quem trabalha, passaremos uma vida inteira colocando Deus na parede, cobrando dele aquilo que nos falta pelo serviço prestado. Esse é o sentimento do filho que ficou em casa. Se você faz para pedir para Deus em troca, você vai estar sempre colocando Deus na parede. Você faz a estrutura para se dar bem, aí as coisas não acontecem, você põe Deus na parede. Porque você quer resultado por aquilo que você fez. Porque você prestou um serviço, então você quer o resultado de volta. Porque com uma pessoa trabalha e tem uma carteira assinada, ele trabalha 30 dias porque ele espera o resultado no final do mês. E se ele não recebe, o que gera no coração dele? Insatisfação. Porque ele prestou um serviço, ele quer receber. Irmãos, presta atenção aqui. Você sabe por que eu ando e prego e tenho o prazer de fazer as coisas para Deus? Porque Deus já fez tudo por mim, Ele já deu o mais precioso. Então eu faço porque a graça me alcançou. Eu tenho alegria de servir o reino. Você pergunta para mim assim, ó, quantos lugares eu fui? Irmãos, eu acho que de todo o tempo que eu prego até hoje, acho que uma oferta eu levei minha esposa para jantar. Uma oferta até hoje. Todas ofertas que eu ganhei até hoje, eu repassei, e muitas delas sem nem saber o valor. Algumas até na porta da igreja, eu saía com a oferta, algum músico que ia comigo, eu pegava a oferta e falava, ó, Deus mandou te dar. Porque eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por propósito. Eu não trabalho por um resultado, eu trabalho por um destino, por uma geração. Então pronto, é sobre isso. Eu não quero que meus olhos vejam grandes coisas, eu quero que meus olhos vejam o amor de Deus manifesto entre as pessoas.
Quando Jesus entrega o seu espírito e diz está consumado, qual é a primeira coisa que acontece no templo? O véu se rasgou, certo? Ou seja, quem foi a primeira pessoa que perdeu o seu emprego? O sacerdote. Então, se você veio nesse lugar para trabalhar para Deus, sinto muito, aqui não tem lugar para você. Aqui só tem lugar para adoradores. Porque o véu rasgou, o serviço acabou. Não tem serviço. Eu gosto da mensagem dos trabalhadores da vinha, que ele sai procurar os trabalhadores, né? E aí ele contrata um pela manhã, um meio-dia, tal. Aí quando chega lá no meio da parábola, é interessante, porque ele diz assim, ele mandou o servo dele, ou o mordomo ali, ele para poder pagar os trabalhadores. E aí tem aquela treta, quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, e não, porque não é justo, porque eu cheguei primeiro. Tem uma treta ali. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Porque todo mundo recebe igual. A cruz é igual para todo mundo. Não tem cruz para um, cruz para outro. A cruz é uma só. Então a graça de Deus é igual para todos nós. Não importa o quanto que você vai trabalhar. Eu vou desfrutar trabalhando, mas sem querer recurso. Pronto, é simples. O dia que você entender a graça de Deus, você desfruta. Agora, como entender a graça? Descansando. Descansando. Só entende a graça quem descansa. Tem um ditado de moleque que era mais da minha idade aí, né, Mitterrand? Eu larguei as bets. O dia que eu larguei as bets, começou a funcionar as coisas. Sabe quando você não dá? Mas eu larguei as bets. Vai largar para lá isso aí. Pronto, é assim. Romanos 14, 17 e 20 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Presta atenção na sequência, irmãos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo já começa desmistificando. Se você pensa que você vai trabalhar na igreja porque você vai ter comida boa, bebida boa, vai chegar em lugares, você vai ser honrado, Deus vai... Não. Já começa por aí. Eu já fui em lugar pregar que não tirei nem para água mineral. A verdade, a maioria dos lugares que eu vou, eu ponho dinheiro no bolso. A maioria. Então, ou seja, o reino de Deus não é comida nem bebida. Se você está aqui nessa igreja achando que você vai se dar bem, que você vai melhorar de vida, Deus quer a tua eternidade. Deus está preocupado com você num tempo que você ainda não entendeu. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em não perder a tua alma. E se Ele te der alguma coisa que vá fazer você perder a sua alma, Ele não vai te dar. Pronto. E Ele diz assim, ó: mas é a paz e a alegria no Espírito. Aí ele diz: aquele que deste modo serve a Cristo. Eu sirvo pessoas? Eu sirvo a? Pronto. É agradável a? E aprovado pelos? O problema é que a gente quer servir as pessoas, ser agradável para as pessoas e aprovado por Deus. A gente inverte a sequência. Gálatas 1, de 10 a 12. Quem quiser anotar aí, os bereanos. Ali, ó. Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você está trabalhando para Deus tentando agradar aos homens? Eu trabalho para Deus, eu sirvo ao corpo de Cristo,
tentando ganhar os homens para o reino. Não para agradar, ganhar os homens para o reino. Aqui Paulo primeiro deixa bem claro o que não é o reino, e na sequência diz realmente o que é o reino. Por isso que nós vemos muitos homens hoje trabalhando para Deus, atribulados. Quantos pastores a gente tem visto cometendo suicídio? Quantas pessoas têm abandonado o ministério porque não aguentaram a pressão? Não tem paz na sua casa, no seu casamento, não tem paz na sua vida, porque continuam buscando a aprovação dos homens e trabalhando para os homens. Este é o modelo de quem serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Quem questiona Jesus são os fariseus, porque esses trabalham por aparência. Mateus 23, do 25 ao 26 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Se a gente trabalhar pelo exterior, continuamos como os fariseus. A aprovação é o fim de um processo que começa em um coração quebrantado, que pratica justiça e paz e tem alegria de trabalhar para o Senhor. A igreja perdeu o real sentido do que é frutos e do que é dons. O problema é que nós entramos num parafuso e nós estamos dando a homens a conotação que são homens de Deus pelos dons manifestados. Você precisa entender que os dons de Deus, eles são dados aos homens sem arrependimentos. E tem muitos homens que receberam dons de Deus, que estão operando seus dons, atraindo multidão, mas já estão fora do propósito de Deus há tempo. Porque Deus não retira o dom. Agora, como eu conheço um homem de Deus? Pelos seus frutos. Porque dom, Deus dá sem arrependimento. Agora, fruto é o que você dá para Deus, com uma vida no Espírito. Então, não me espanta um homem que está totalmente com problema no casamento, desviado, fora do propósito, manifestando o dom de maravilha. Tem muita gente curando, com o dom que Deus deu, mas está fora do propósito de Deus. Aí o cara olha e fala: esse é um grande homem de Deus, pois ele fez um cego enxergar. Isso é dom. Eu quero saber os frutos dele. Eu quero saber os frutos dele. Cuidado com as aparências. O reino de Deus está entre nós e não está nas paredes. O que mais me traz alegria é o conforto da estrutura que a gente frequenta ou as pessoas que estão aqui. O que mais dá alegria para a gente, pastor? É você ver um filho chegando e abraça ele, ver o sorriso, a esposa, as crianças. Você vê todos aqueles que estão aqui. Irmãos, pensa num lugar que eu me sinto amado. Eu chego aqui, mas é tanto abraço que eu chego em casa e tenho que tomar um Dorflex. É muito bom. Isso que importa. Se amanhã depois não tiver essa estrutura, a gente vai se abraçar na beira da BR, não tem problema. Pronto. É isso. Qual é a motivação pelo qual nós temos trabalhado para Deus? Sentimento de culpa? Ou nós estamos querendo o retorno daquilo que serviço que prestamos? Lucas 17, do 22 ao 25. Ele diz assim: e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Na verdade, nem o sigais. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior, do céu até a outra extremidade, assim também será no dia do Filho do Homem. Uma das coisas que eu vejo aqui é Jesus está ali respondendo ao questionamento dos fariseus, e de repente é como se Jesus virasse e falasse assim: ei, peraí, discípulos, vai chegar dia que eles vão querer ver os dias do Filho do Homem, mas eles não vão ver. Só que no dia, que aqui é o grande e terrível dia do Senhor, porque o que nós precisamos entender, que existe os dias. Como nós estamos vivendo os dias
para que nós chegamos no dia. Porque tudo isso tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo dentro da igreja. Porque nós estamos vivendo dias, mas vai chegar o dia. E ele diz que é como um relâmpago. Ou seja, nós estamos numa fração de tempo até que o dia chegue. E ele continua: parecendo que nós nos tornamos mais prósperos, nossos templos são lindos e bem montados, dando nós conforto ao culto. Hoje as nossas igrejas têm departamentos. O sentimento que temos é que a nossa geração organizou a igreja. Eu lembro quando eu era pequenininho, minha avó pegava todos os netos, a gente andava longe com a minha avó na mão, ela levava a gente para a igreja. E tudo isso, alguém um dia abriu um portal, alguém um dia nos levou para esse lugar. E naquele tempo parece que não era igual nos dias de hoje. Hoje parece que está tudo muito organizado. Parece que tem hora que dá até uma impressão dentro da gente, se a gente não cuidar da nossa humanidade. Dá vontade de falar assim: cara, a gente organizou a igreja. No tempo da minha avó era uma bagunça, não tinha salinha das crianças, não tinha departamento de missão, não tinha nada. Era um bolo só. Olha como a igreja hoje está arrumada. Glórias a nós. Louvor seja dado a nós. Mas o reino não é pelo aquilo que você vê. O reino está nas pessoas. Muitos de nós aqui, acima de 45 anos, que viveram sua infância na igreja, sabe do que eu estou falando. Tem muita gente aqui que sabe do que eu estou falando. Eu não sou contra a organização, mas precisamos ver qual é a motivação que nos move a fazer tudo isso. É organizar para que a família seja assistida ou para que a família seja explorada? A nossa organização é para que a família seja assistida ou para que ela seja explorada? Para que ela seja engodada com aquilo que ela está vendo. Porque, pastor, me perdoa, hoje o que eu sinto dentro das igrejas é que existe um espírito de encantamento. Algumas pessoas fazem templos para encantamento das pessoas, e por trás disso vem o recurso. Isso aqui que você está vendo, irmãos, é tudo feito pela glória de Deus, para que você desfrute, para que você tenha conforto, porque você serve um Deus que zela pela tua casa, um Deus que zela pela tua família. É para isso. Será que nós estamos levando a nossa vida cristã a sério? Quantos aqui creem de verdade na volta de Jesus Cristo? Quantos aqui creem de verdade na volta de Jesus Cristo? Mas quantos estão vivendo de acordo para esse dia? Porque você crê uma coisa, mas você viver de acordo com aquilo que você crê é outra realidade totalmente diferente. Porque tem muita gente que crê, o diabo também crê e estremece. Você falar para mim que você crê que Jesus está voltando, não me conota nada. Agora, eu conhecer a tua casa, entrar dentro da tua família e ter ali com você um tempo de comunhão, eu vou saber se realmente, além da tua crença, você tem temor. Porque crer é uma coisa, temer a Deus é andar de acordo para aquele dia. O que Satanás não faz. Ele é o cara que veio para enganar. Ele é o pai da mentira. Mas quando vivemos de acordo com a promessa, com aquilo que cremos, a nossa vida muda. Porque são duas realidades bem diferentes. Eu posso crer e não viver de acordo com aquilo que eu creio. A impressão que tenho dentro dos dias, ao entrar em alguns lugares, é essa, de procurar Jesus e não achar. Eu já entrei em algumas igrejas que eu não vi o reino de Deus. Eu perguntei, esses dias a gente foi num culto, eu e minha esposa, me convidaram para ministrar, e eu falei: Deus, por que esse lugar existe? O que eu vim fazer aqui? Eu falei: cara, não tem sentido nenhum isso aqui. Eu sou a pessoa que eu creio em atos proféticos. O pastor sabe disso.
Eu creio na manifestação, eu creio na movimentação, eu creio. Só que, cara, aquilo estava mais para um rito de macumba do que para uma adoração a Deus. Eu falei, meu Deus, eu fiquei apavorado. Eu falei, não, isso aqui não está certo. Aí você pergunta, quem crê que Jesus vai voltar? Mas será que nós estamos fazendo de acordo com aquilo que cremos? Será que o nosso culto é cristocêntrico? Será que nós estamos vindo aqui, clamando pelo dia do Senhor? Mateus 24, do 36 ao 39, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como os dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Quantos de nós aqui já parou para refletir o que estamos vivendo na nossa vida de igreja? Quantos de nós aqui já refletiu a sua vida de igreja? Quem aqui tem mais de 5 anos de igreja? De congregar, de estar dentro do movimento e estar nos cultos? Você já refletiu sobre esse tempo que você tem gasto aqui nesse lugar? Porque eu vou falar uma coisa para você. O eunuco, em Atos, ele estava voltando de um culto. Só que ele lia a Bíblia e não entendia. Se você participa desse lugar apenas por um rito religioso, você corre o risco de voltar para a tua casa sem saber o Deus que você adorou e o que você veio fazer aqui. Não sabe nem plantar hino. Então o que nós temos que nos perguntar hoje? Eu venho aqui fazer o quê? Será que eu estou manifestando o reino de Deus? Será que eu tenho me movido pela glória de Deus? Será que minha vida está andando de acordo para o grande e terrível dia do Senhor? É sobre isso. Porque senão a gente vai continuar movimentando um monte de pessoas, indo e voltando dos lugares de religião, sem entender o que estão fazendo. Somos um monte de eunuco, pessoas que não geram, castrados, que vai no culto e volta e não gera fruto. Porque o eunuco aqui é um homem que é castrado. O sistema religioso quer isso de você. Ele não quer que você frutifique, ele quer só a tua oferta. Você precisa entender o que você está fazendo aqui. Você precisa preparar a sua próxima geração. Você está aqui com uma única finalidade: a salvação te alcançou e você tem que preparar a sua próxima geração. Você é continuidade do que Deus quer fazer na sua família. Vai, dê fruto e o vosso fruto permaneça. Pronto, fruto. A vida de igreja é uma construção de um lugar no mundo espiritual, do qual a nossa família será inclusa no dia de Cristo Jesus. Tudo o que você está fazendo aqui só faz sentido se Jesus voltar agora e a sua família for junto. Senão não faz sentido. Não faz sentido você estar aqui. Se a salvação fosse um fim em si mesmo, o que a gente podia estar fazendo aqui? Eu criei, fui salvo, vou ficar em casa. Saímos de um extremo para outro extremo, onde homens não tinham instrução, mas tinham temor de Deus. Agora temos muitos doutores polidos em sua fala, mas sem temor de Deus. A igreja entrou num lugar perigoso, onde os coaches agora assumiram um lugar. Tem muita habilidade, mas nada de temor. 2 Timóteo 3, de 1 a 15 diz: os males e a corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Algumas versões diz: amantes de si mesmo, avarentos, jactosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. A igreja, ela saiu de um extremo para o outro, onde a nossa geração condenou aqueles que falavam bríbria, só que eles tinham temor de Deus. Agora nós temos gente polida pregando, só que sem temor de Deus. Templos cheios, sem manifestação do reino. Templos religiosos de pessoas que são, eu não sei nem, não daria para dizer doutrinadas. Essa não é a palavra. É como se você ensinasse um animal adestrado. O que esses caras estão fazendo? Eles estão adestrando a igreja. Adestradas, a pessoa vai e volta, não entende nada, mas está indo e voltando dentro de um culto, sem crescimento, só ali, sem gerar fruto. Ele foi adestrado para aquilo, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Não existe transformação. Homens que estão ganhando centenas de seguidores todos os dias, porém estão perdendo as suas famílias, sabe por quê? Trabalham para si mesmo. Quem trabalha para si, não tem compromisso com a sua próxima geração. E isso é o que você vê, pastor, aconselhando muitos pastores. Pastores que trabalharam para si, perderam as suas casas. Muitos, você sabe o que eu estou falando. Vocês que cuidam pastores, sabem o que eu estou dizendo. Quem trabalha para si vai perder a sua geração. Trabalha pelo império e não pelo reino. Trabalha pelo visível, não pelo invisível. Malaquias 4, de 5 a 6 diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A conversão aqui é do nosso coração para a próxima geração. Antes de 400 anos de silêncio, o Senhor disse: ei, pais, vocês precisam trabalhar para a próxima geração. Vocês precisam trabalhar para a próxima geração. Esta é a última fala do profeta Malaquias. Os pais precisam cair em si urgente e converter o coração para a sua próxima geração. Qual a nossa motivação em viver na igreja? Ou melhor, viver na igreja ou viver no reino? O que você tem vivido? Você tem vivido igreja ou tem vivido reino? Porque quem vive igreja, bem provável que os filhos vão querer trazer o pai e a mãe com as malas para a igreja. Agora quem vive o reino, não tem problema de perder um dia de culto, porque a manifestação de Deus está lá dentro da casa dele também. Entendeu? Quem vive reino, um dia que você faltar no culto, vai ter manifestação na tua casa. Agora quem vive igreja, é arriscado os filhos trazer a mala do pai e da mãe ali, e falar: pastor, meus pais precisam morar aqui. A casa está cheia de demônio. Essa é uma casa de destino. Aqui temos muitos pastores que vêm buscar uma direção, uma orientação daquilo que o Senhor está comunicando nesse tempo. É importante terminar bem. O problema é que muitos começam bem, mas se embriagam e na celebração compromete a sua geração. Se não olharmos para tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, como graça, favor e merecido, corremos o risco de nos perder e comprometer aqueles que estão após a gente, após nós. Essa é minha oração por todos os homens que estão levando a vida, não estão levando a vida a sério e estão colocando em risco a próxima geração. Eu quero fazer uma oração com você agora. Coloque para nós 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Essa é minha oração hoje, aqui nesse lugar, para todos aqueles que não estão levando a vida da sua próxima geração a sério. Essa é minha oração. E para que eu não me soberbecesse com as grandes revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse ele de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. O mensageiro era de Satanás, mas o propósito era de Deus.
O mensageiro era de Satanás, mas havia um propósito de Deus. A minha oração é para todos aqueles que não caíram em si, estão vivendo como nos dias de Noé, sem perceber, é que o Senhor coloque em nós um espinho na carne, para que nós nos sentimos fracos, para que o poder dele venha se aperfeiçoar em nós. Esse é o lugar que nós precisamos entrar, de total dependência daquilo que o Senhor está fazendo. Lucas 17, de 26 a 30, e eu já quero ir encerrando com você. Quero ler com você. 17, de 26 a 30, ele diz assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também a mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Eu quero transliterar essa parte que eu li com Eclesiastes de 1 a 9 a 10. O que foi e o que há de ser. O que se fez, isto se tornará a fazer. Nada há, pois novo, debaixo do sol. Não há coisa alguma que se possa dizer, vê isto, é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Tudo que nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que dentro da Bíblia existe uma verdade explícita e uma verdade implícita. Tudo que nós lemos. Aquilo que é explícito foi escrito para um povo, com um contexto, para um propósito, para uma geografia. Amém, isso está explícito. Mas o que Deus, no implícito, aquilo que está por trás da letra, nos comunica nos dias de hoje? Cara, essa passagem aqui, ela é tão real para os nossos dias. Parece que foi escrito ontem. Se você parar e analisar os dias que nós estamos vivendo, é isso aqui. E você quer ver quando você... Irmãos, eu não estou falando para você de quem está vivendo no mundo. Não, eu estou dando uma mensagem para a igreja. Eu não estou dizendo para você quando você passa na rua com o teu carro e vê um bar cheio de gente fumando narguilé, bebendo, tomando e escutando música. Não, não é sobre eles. Eles ainda não foram alcançados. Eu estou dizendo para aqueles que realmente viram Noé construindo e não perceberam o que Deus estava fazendo. E muitos de nós estamos assim. O Senhor está trabalhando na igreja e nós não estamos percebendo. Lucas, ele é muito pontual nesse capítulo 17. Ao registrar as instruções de Jesus aos discípulos, ele começa falando de um escândalo. Se você pegar o versículo 17, desde o começo, ele fala ali de um escândalo. Olha, é melhor que você amarre uma pedra no teu pescoço, porque o escândalo vai vir, mas ai daquele por quem vinha o escândalo. Ele começa numa repreensão. Você tem ideia do lugar que você tem andado em Deus? Porque quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que vão dizer, ele é crente, ele é pastor, ele é diácono, é obreiro da igreja. Aí o cara está aqui em cima tocando, aparece chapando o coco, e depois aparece num bar bebendo. Eu disse isso um dia lá na igreja, numa reunião de obreiros. Falei, irmãos, não tem como adorar a dois senhores. Hoje você está aqui na igreja adorando, amanhã você está num show sertanejo tirando selfie com o cantor atrás. Não rola. Não rola. Está comendo, bebendo e não está percebendo. Eu não consigo pregar uma mensagem evangelística. Eu até queria, irmãos. Eu até queria. Eu não consigo pregar uma mensagem pastoral. Eu até queria pregar uma mensagem pastoral, mas não consigo. Pensa num cara indignado, sou eu. Eu sou indignado quando eu vejo algumas coisas. O povo que está no mundo não me incomoda, porque eles estão fazendo o que é próprio da carne. Mas algumas coisas no meio evangélico me deixam... Cara, tem gente que dá vontade de você pegar de cinta e ó... Só acontece com o evangélico, com o filho não. Mas Deus é bom, né? Vamos lá, vocês vão me amar até no final. E ele continua. Ele começa falando de um escândalo. Ele passa pelo perdão. Depois ele diz aos apóstolos, para acrescentar a fé,
acrescente a nossa fé. Quando ele fala de perdão, a primeira coisa que os apóstolos falam para ele no versículo 17 é: ei, Senhor, se esse é o nível que nós temos que andar, acrescenta a fé em nós. Porque esse nível de perdão sem fé não dá. Olha o lugar que nós estamos entrando, irmãos. Fala de um servo inútil, aquele que só faz aquilo que lhe foi mandado. Tinha 12 no barco, só um andou sobre as águas, porque foi ousado. Por mais defeito que tenha Pedro, eu sou um cara que defendo Pedro, o cara que andou com Jesus todo aquele tempo, rapaz. Quando botaram a mão em Jesus, ele ainda tinha uma faca na cinta, puxou da espada e cortou a orelha de Malco. Rapaz, quem que anda com Jesus anda armado? Sanguíneo. Pensa num cara doido, era aquele Pedro. Mas para quem que Jesus deu as ovelhas? Para quem que Jesus deu as ovelhas? Sabe quem cuida de ovelha? Quem é ousado. Para você que tem medo, Jesus vai acalmar o teu barco. Mas para você que é ousado, Deus vai dar ovelha para você cuidar. Não tem problema. O reino não é visível. Pronto. E tem gente que senta a ripa no Pedro, irmão. A gente tem muito que aprender com Pedro. Na sequência ele relata a cura de 10 leprosos em meio ao caminho de Jerusalém. E somente um voltou para agradecer o que Jesus tinha feito. Essa é a sequência do texto do 17. Eu preciso que você preste atenção aqui agora. Lembra o que Jesus disse sobre João Batista? Lembra o que ele falou? Olha, nascido de mulher, não tem ninguém maior que João Batista. Mas qualquer um de vós que nasceu no reino é maior que João Batista. Os discípulos, os profetas profetizaram. Os discípulos viram. Mas nós nascemos na realidade do reino. Então qualquer um de vocês aqui é maior que João Batista. E se João Batista perdeu a cabeça, por que você está com medo de perder um pouquinho de alguma coisa? Que nível que você está andando de Deus? Você está com medo de perder o que, meu irmão? Se você é maior que João Batista? Fala para mim. Esse é o lugar. Quantas pessoas morreram? Os caras matando. Pedro, um maluco, falou: ei, pendura eu de ponta cabeça aí, porque eu não sou digno nem de morrer como o meu Senhor. Para você, a morte é o passaporte. Para mim e para você, a morte é um passaporte. Aqueles que estão em Cristo não provarão a morte, passarão da morte para... Isso eu digo em todo velório que eu faço. Todo velório que eu faço. Lá na igreja, lá, agora deram uma acalmada, mas me arrumaram uns casamentos para fazer, glória a Deus. Porque eu só estava fazendo velório. Jesus toma conta, eu estava quase botando um turismo de funeral lá na igreja, que todo mundo que morria ligava primeiro para mim. Falei: gente do céu, será que... Eu digo isso no velório, falei: irmão, se tem alguém que está vivo nessa sala, quando alguém que conhece a Cristo e morreu, se tem alguém que está vivo nessa sala, é esse que está deitado aqui. Porque os mortos ouvirão, ele diz no texto de João. Então quando eu prego no velório, eu estou pregando para os mortos, porque esse aqui está vivo. Eu não vim aqui por causa dele, eu vim aqui por quem está morto ainda. Porque nós ainda habitamos na morte. O que nós falamos do casamento? Nem a morte separa. A morte não separa a aliança do casamento, ela consolida. Não separa. É assim, meu irmão. É assim. Lucas 7:28 diz: e eu vos digo, entre nascido de mulher não tem ninguém maior que ele, mas o maior que nasceu, o menor no reino, é o maior do que ele. O que eu quero que você entenda esta noite é que Jesus percorreu um longo caminho para chegar até aqui. Essa noite ele veio através da vida de cada um de nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. E nessa caminhada ele está falando ao coração de cada um segundo a sua medida. Para alguns ele está pedindo cuidado com o escândalo. Para os pastores, talvez ele está pedindo, cuidado por quem vem o escândalo. Para outros, ele está ensinando a perdoar. Para alguns ele está falando sobre perdão aqui hoje. Para alguns outros veio pedir fé. Muitos de nós entramos aqui pedindo para Deus aumentar a nossa fé.
Alguns estão se sentindo servos inúteis. E você tem ideia de quantos foram curados e não estão aqui essa noite para agradecer? Você tem ideia de quantas pessoas deram as costas para o que Deus já fez? Essa é a sequência do texto. Somos todos manifestação do reino, com dificuldades diferentes, mas todos com um único propósito: agradar ao Deus vivo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e manifestar o reino de Deus, cada um dentro da sua medida. Muitos de nós viemos de lugares diferentes, com demandas diferentes, mas todos nós viemos pelo mesmo caminho, em busca da única verdade que gera a verdadeira vida. O interessante aqui é que Jesus é interrogado pelos fariseus, mas de repente ele se vira e começa a falar com os discípulos. No 24 ele diz: porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu a outra, assim será no dia do Filho do Homem. Quantos aqui já tiveram a experiência de olhar um raio caindo? Você vê aquele clarão e depois de alguns segundos vem o barulho. Quantos aqui já viram a luz de Cristo? É uma fração de segundo para vir o barulho. Nós estamos numa janela de um tempo onde a luz nós já vimos, mas de uma hora para outra o barulho do raio vai chegar. O grande e terrível dia do Senhor está para chegar. Você já viu o clarão do raio que veio da extremidade do céu? Como um relâmpago. Para muitos o Senhor já se manifestou com a luz que veio do céu. Agora, como nós estamos trabalhando até que o barulho venha? Como nós estamos nos movendo? Porque às vezes a gente vê aquele raio, principalmente as mulheres e as crianças, né? Quando vê aquele barulho, faz assim, não é? Você fica, vai dar aquele estouro. Será que nós temos esse mesmo temor depois da luz que nós vimos? Será que nós estamos com esse sentimento que de uma hora para outra vai dar o estouro? É sobre isso. É sobre uma manifestação daquilo que a gente não vê. É nos preparar diante dos dias para o grande dia. É construir para a próxima geração. A impressão que tenho é que estamos vivendo exatamente assim como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, e não estamos percebendo que o dia do Senhor está próximo. Nos dias de Noé e de Ló, os dias eram maus, mas assim como nos dias deles está sendo para nós, estamos experimentando a visitação de Deus para as nossas famílias. Não se assuste com o mundo lá fora, porque nos dias de Noé e de Ló, os dias eram maus, mas aprove a Deus alcançar a mim e a você. Essa noite, você que está aqui, você recebeu uma visitação de Deus. Você foi alcançado pela graça de Deus. Você achou graça aos olhos de Deus. Você está aqui essa noite porque Deus te alcançou. Em meio a tanta maldade no mundo, Deus separou você para ser filho. Deus tem zelo pela tua casa. Deus tem um carinho por você. O peso da imoralidade daqueles dias foi tão violento que Ló teve dificuldade de se mover, a ponto de dormir para sair no outro dia. E os anjos tiveram que arrastar Ló do lugar que ele estava. Muitos de nós estamos assim. Apesar de o Senhor ter nos alcançado, nós estamos dormindo em meio à maldade e não estamos percebendo que o dia do Senhor está se aproximando. Você tem trabalhado para a sua geração? A Bíblia, ela fala de gerações. Deus é um Deus geracional. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão conhecia Deus, Isaac conhecia o Deus de seu pai. Jacó não conhecia Deus e não tinha nem temor de Deus mais. Como que vai ser a sua geração? Os seus filhos conhecem o seu Deus, porque Deus não tem neto, Deus tem filhos. Deus não tem neto, Deus tem filhos. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão conhecia Deus, Isaac conhecia o Deus do pai, Jacó não conhecia mais nada. Uma geração que vai se perdendo. Só faz sentido a tua vida de igreja se você estiver manifestando o reino dentro da sua casa. Se aquilo que você constrói não inclui a sua família, pare de fazer o que você está fazendo.
Gênesis 6, de 8 a 10. E agora eu quero afunilar para terminar. Ele diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis aqui a história de Noé. Era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Homem justo diante de Deus. Se nós olharmos para Noé, ele achou graça, ele era justo diante de Deus. E Deus levantou um projeto com Noé para salvar a casa dele e para dar fim na humanidade, do qual o próprio Senhor disse que se arrependeu de ter feito. Deus conta com você, Deus tem um projeto para a tua casa. Deus quer salvar a sua geração. Gênesis 13, 6, 13 e 14 diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei permanecer juntamente com a terra, perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de ciprestes. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E o 18 diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca. Preste atenção, irmãos. Entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher, e a mulher dos teus filhos. O 6:22 diz: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Como que Noé fez? O projeto era de Deus. Tudo que você for fazer tem que ser projeto de Deus. Se você estiver trabalhando nos seus projetos, vai dar ruim. Agora, se você estiver trabalhando no projeto de Deus, conforme tudo que Ele vos ordenou, vai dar bom. Aí ele diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé leva 100 anos para construir a arca, um projeto de Deus para sua família. Noé e sua família entram na arca. Gênesis 7, de 1, diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu, a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, em meio desta geração. Gênesis 7, de 5 a 7 diz: e tudo fez Noé, segundo o que o Senhor lhe ordenara. E tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa da água do dilúvio, entrou Noé na arca. Preste atenção. Ele, com seus filhos, a sua mulher e a mulher dos seus filhos. Você presta atenção que Deus deu um projeto. Noé fez tudo conforme Deus pediu. Deus deu uma ordem: entra você na arca, seus filhos, a sua esposa. E ele faz tudo conforme Deus disse. Aqui existe um detalhe: Noé trabalhou 100 anos construindo um projeto para Deus, para a sua casa. E bastou 40 dias de dilúvio para que Noé perdesse o foco. 40 dias Noé ficou dentro da arca. Bastou 40 dias e ele perdeu o foco. Gênesis 8, 15 e 16 diz assim: então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo a tua mulher, os teus e a mulher dos teus. Você percebeu que a ordem aqui inverteu? Para entrar na arca, Deus manda entrar Noé, os filhos e a mulher. E para descer, Deus diz para Noé: sai tu, a tua mulher, porque aqui agora fala de cuidar de uma geração, e agora da continuidade de uma geração. E aí saiu Noé da arca com seus filhos e sua mulher. 40 dias foi o suficiente para Noé perder o foco daquilo que Deus estava fazendo. Ele já não obedeceu a Deus como tinha que ser. Ele já inverteu a sequência para descer da arca. Ele atropelou a carroça na frente dos burros. Sabe o que eu quero dizer para você aqui essa noite? Não importa quantos anos você tem de pastoreio. Não importa quantos anos tem a tua igreja. Não importa se você está trabalhando para o Senhor 50 anos. Basta 40 dias. Noé trabalhou 100. Em 40 dias ele perdeu o foco. Em 40 dias. Então não basta você começar bem, você tem que terminar bem. Se você perder o foco, você compromete a tua geração. E aí ele continua. O 8:18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e a mulher dos seus filhos. Bastou 40 dias e Noé perdeu o foco. Gênesis 8, 20 e 21 diz: Noé levanta um altar. Levantou Noé um altar ao Senhor,
Tomando dele animais limpos e aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Mesmo errando em meio ao processo, o Senhor recebeu o sacrifício de Noé. E assim, pela misericórdia de Deus, mesmo nós falhando, Ele continua vindo nos nossos cultos. O problema é que nós estamos falhando. Só que Deus, pela sua misericórdia, continua vindo no culto. E é aí que nós não estamos percebendo. Nós começamos com pequenas falhas. Só que isso vai comprometer lá na frente a nossa geração. Hoje parece que não é nada. Você inverteu uma ordem de Deus. Só que isso trouxe um problema sério para Noé. Porque o Senhor recebeu a adoração de Noé. Cara, quantos de nós não sabemos? Deus vem no culto, Deus manifesta. Deus manifesta, irmãos. Deus continua recebendo a adoração. Deus não para de receber. Só que o problema não é o que Deus está recebendo, é o que nós estamos fazendo com a geração que está vindo. Aí temos a falsa sensação que está tudo bem, mas não está. Mais cedo ou mais tarde, a nossa displicência vai trazer consequências sérias para a nossa próxima geração. Gênesis 9:1 diz: a aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. Misericórdia, porque o Senhor continuou abençoando a geração de Noé. Por misericórdia, o Senhor continua guardando os nossos filhos. Porque é do agrado de Deus que todos sejam salvos. Então muitas vezes, mesmo nós sendo falhos, o Senhor continua alcançando a nossa casa. Gênesis 9:18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã era o pai de... Ele nem tinha gerado ainda. Mas aqui, ele já coloca Canaã no rolo. Porque o Senhor sabia o que ia acontecer. Sem antes nascer, uma geração que ia ser amaldiçoada já é citada. Antes de nascer, o Senhor já relata a geração que vai dar problema. Gênesis 9, do 20 ao 22. Noé pronuncia bênçãos e maldições. Sendo Noé lavrador, plantou a vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi-lhe saber fora aos seus irmãos, 2 irmãos. Ou seja, quando Cã chega e vê a nudez do pai, ele é amaldiçoado. Tudo que Noé fez para o Senhor em 100 anos, estava tudo certo. Quando ele trabalhou com as suas próprias mãos, ele se embebedou com a vinha que Deus tinha dado para ele. E ele comprometeu a sua geração. Tudo que você está fazendo, se não está nos projetos do Senhor, pare agora. Tudo que você faz com o trabalho das suas mãos, vai comprometer a sua próxima geração. Porque a celebração daquilo que você constrói pode comprometer a sua geração. Agora, tudo que você faz em Deus, protege a sua geração. Uma vinha leva de 3 a 5 anos para dar fruto. Um vinho para ficar pronto, mais ou menos de 15 a 20 dias. Um homem que trabalhou 100 anos para Deus, agora, em 40 dias, perde o foco. Em 5 anos, amaldiçoa a sua geração. Todas as coisas, Romanos 8 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe quem que amaldiçoou a geração de Noé? O próprio Noé. Sabe quem que está amaldiçoando a nossa geração, os nossos filhos? Nós mesmos. Quando nós nos embriagamos com aquilo que nós estamos fazendo com as nossas mãos. A nossa embriaguez está comprometendo a nossa próxima geração. O que você está vivendo na vida de igreja? O que você está construindo nesse tempo que você vai e volta desse lugar de adoração? 40 dias ele perde o foco. Em 5 anos ele planta uma vinha, se embebeda. E ele mesmo amaldiçoou a sua geração.
Toda embriaguez na Bíblia tem ligação direta com o pecado da sexualidade. Por isso, em Levíticos, o sacerdote era proibido de entrar no templo sobre o efeito do álcool. O que estamos vendo são homens que durante anos construíram para Deus, mas que se distraíram e se embriagaram com a vinha que plantaram, amaldiçoando a sua geração. Quantos filhos de pastores não querem nem saber da igreja? Sabe por quê? Porque a igreja não foi um projeto de Deus. A igreja foi um projeto dele. E quando a igreja chegou no ponto de dar o fruto, ele se embebedou com a vinha. E aí ele amaldiçoou a sua próxima geração. Então, a igreja não é isso que você está vendo. O reino de Deus não é isso que nós estamos vendo. O que nós estamos construindo não é isso que nós estamos vendo. É um lugar secreto para colocar nossa casa. Por que muitos pastores perderam seus filhos? Porque construíram vinhas, não construíram uma arca. O projeto era deles, não era de Deus. E eu não estou aqui para pôr peso sobre ninguém. Enquanto há vida, há esperança. Precisamos remir isso. Enquanto há esperança, há vida. Pronto. Por isso há hoje muito escândalo de imoralidade dentro das igrejas, com homens que um dia acharam graça diante dos olhos de Deus. O que está acontecendo no mundo espiritual, mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado no visível. Quantos pastores envolvidos com escândalos, obreiros, ministros de louvores, pessoas da diaconia envolvidos com pecado de sexualidade, embriagados, toda embriaguez, toda soberba, tudo aquilo que você faz para ganhar glória para si, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você está aqui por um único propósito: trabalhar para a sua próxima geração, construir o projeto de Deus para que a sua família seja inclusa. Você não foi chamado para plantar uma vinha e se embriagar com ela. Você foi chamado para celebrar a vida de igreja, que é a arca que o Senhor deu para você construir, que é a comunhão dos santos, que é a comunhão dos santos. Não importa quantos anos você trabalhou para Deus, basta um pouco de tempo edificando para si mesmo, será o suficiente para que você caia. Não importa. Trabalhei para Deus 50 anos. Tá bom, se você trabalhar um ano para você, deu ruim. Acabou o homem. Coloque-se de pé. Por favor, eu quero orar. Esta é a impressão que eu tenho por onde eu tenho passado. Uns comem, bebem, casam-se e dão-se em casamento, e outros embriagados com aquilo que plantaram. Não tem diferença nenhuma entre os dois lados das duas gerações. Nenhuma das duas estão comprometidas. Nenhuma das duas estão comprometidas. Que nós nunca venhamos nos esquecer que somos apenas maltrapilhos alcançados pela graça de Deus, e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Precisamos celebrar sim, mas nunca esquecer que é a graça de Deus que habita em nós. Construa para Deus uma arca. Construa o projeto de Deus para a sua família. E não perca tempo construindo para si. Porque tudo aquilo que você constrói para si mesmo, uma hora ou outra, isso vai te roubar de Deus. Você quer ver uma coisa bem simples, que Deus falou no meu coração, quando eles estavam falando de oferta, e falando de oferta, e simples. Tudo que você tem veio do Senhor. O povo, quando ele sai do Egito, o Senhor diz: vai e pede ao povo do Egito, e eles vão dar para vocês ouro, prata, vestes. Foi Deus quem fez. Quem que colocou toda aquela riqueza na mão do povo de Israel? O Senhor. Os egípcios deram para eles. Não foi assim? Só que o momento que Deus descuidou, eles fizeram um bezerro de ouro. Tudo aquilo que você tem, se você não glorifica a Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai transformar isso num bezerro, num lugar de idolatria no seu coração. Pronto, simples. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é para a glória de Deus. Se tudo aquilo que eu faço é para benefício próprio, mais cedo ou mais tarde, todo o recurso que eu tenho,
seja de sabedoria, seja de tudo. Eu vou usar isso que Deus me deu como um culto a uma idolatria. Eu vou levantar um Deus para mim com aquilo que Deus me deu. Tudo aquilo que você coloca no teu coração que rouba o lugar de Deus é idolatria. Então tudo que você tem, tudo que você é, foi Deus quem te deu. Isso é a graça de Deus. Por que nós estamos aqui? Pela graça de Deus. Se vamos construir pela graça de Deus. Tudo que vamos fazer para a nossa próxima geração. Não, nós não vamos mais andar comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, sem perceber o que está acontecendo. Nós já vimos a luz. É uma fração de tempo para que a gente escute o barulho do grande e terrível dia do Senhor. Você já se perguntou por que grande e terrível dia? Você já parou para se perguntar o porquê que a palavra diz grande e terrível dia? Porque para quem estava dentro da arca, era um grande dia. E para quem estava fora da arca, morrendo afogado, um terrível dia do Senhor. Se hoje o Senhor voltar, como que vai ser na sua casa? Com tudo aquilo que você construiu. Você construiu para Deus, o projeto de Deus, ou você construiu para si? O que você está construindo hoje, se o Senhor voltar para a sua casa, vai ser um grande ou vai ser um terrível dia? Como que vai ser? Como que vai ser? Eu quero construir para Deus, porque tudo que eu faço para Deus inclui a minha próxima geração. Mitterrand, nós não trabalhamos para nós trabalhamos para a próxima geração. É sobre isso que nós estamos fazendo. O projeto é de Deus. Aprove a Deus escolher nós, pessoas imperfeitas, com defeitos, com as nossas dificuldades, humanos que somos, mas com temor em Deus, nós vamos construir, e a nossa família vai ser inclusa no grande dia do Senhor. Porque qual é a maior alegria para nós hoje, se não ter uma família nos caminhos do Senhor? É sobre isso. Vida de igreja é isso. Vida de igreja é uma construção de um lugar em Deus, para que a nossa família esteja segura, para que a nossa geração esteja segura. Senão não faz sentido vocês estar aqui. Pastor Casas, Pastor Fábio, amém?